Fala, massa atleticana, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente está apresentando mais um It's Showtime, nosso programa de entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o querido Álvaro Cota, ele que é diretor de marketing comercial da NBB, uma das referências que a gente tem aqui no país e no basquete, de marketing esportivo. E ele vai conversar com a gente hoje, tem muito assunto bacana. Então fica com a gente aí até o final, tenho certeza que vai ter muita ideia legal para poder compartilhar com você. Fala, Fred, fala, Álvaro, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo aí no nosso canal, né? Eu queria até começar, assim, já pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua carreira, né, para a torcida do Atlético, se apresentar aí para a torcida te conhecer melhor e seja bem-vindo. Tá bom. Bom, primeiro agradecer o convite aí, Vitor, Fred, é um prazer estar falando com vocês. Peço desculpas, a gente era para a gente ter falado um pouco antes, mas em razão até das finais do NBB, aí, quem pôde acompanhar, a agenda ficou mais apertada. Bom, eu atuo na gestão esportiva, no marketing esportivo, desde 2000. Logo que eu formei em administração, eu sempre quis trabalhar nessa área. Tive até um início de uma experiência mais de prática, de treinamento esportivo no basquete. Eu tive a oportunidade de jogar basquete ao longo da minha vida, ali, até a adolescência, jovem, até os 19, 20 anos. E aí, na sequência, eu investi o meu tempo e os meus estudos direcionados para o marketing esportivo, para a gestão esportiva. Fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, ali no ano 2000, no Rio de Janeiro, que no início, se não me engano, nessa época era o único curso de gestão esportiva que existia no Brasil, ainda era muito incipiente o assunto. Na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar na Federação Mineira de Basquete, atuando no cargo de secretário-geral, acabava cuidando de tudo ali da federação. Ao final de 2004, eu recebi um convite para viver uma experiência no Atlético Mineiro. Não sei quem vai se recordar, mas eu passei 4 anos ali no Atlético Mineiro, no departamento de marketing, começando na parte de gerência de novos negócios, 2005 e 2006, e depois 2007 e 2008 eu fiquei à frente da diretoria de marketing, num período que foi um período de retomada, né? O Atlético acabou sendo rebaixado ali, a única vez na história, e eu consegui participar da volta, né, do clube para a primeira divisão, e na sequência a responsabilidade de liderar ou de coordenar o ano do centenário, 2008, né, que foi um aprendizado fantástico. E aí depois seguramente nós vamos falar um pouco mais disso. Em 2009, em janeiro de 2009, eu tive a oportunidade de empreender. Tive uma agência de promoções e eventos em Belo Horizonte de 2009, e eu saí da agência no início de 2015, então foram 6 anos praticamente, com vários projetos próprios, atendimento a grandes marcas, várias realizações. E em abril de 2015 eu fui convidado pela Liga Nacional de Basquete, junto com a NBA. A Liga assinou, em dezembro de 2014, a Liga assinou um contrato de parceria com a NBA, que à época era a única parceria que a NBA tinha com qualquer outra liga esportiva no mundo. Foi um pioneirismo, e nessa parceria eu acabei sendo convidado para estruturar um departamento de marketing na Liga Nacional de Basquete, que à época não existia. Tinha uma parceria com o Grupo Globo, que acabava o próprio Grupo Globo cuidando do marketing, da promoção do NBB naquela época. Então eu vi para construir esse trabalho. E estou lá até hoje no NBB, na Liga Nacional de Basquete. Muita alegria, muito desafio, muita construção, muita coisa que a gente pode falar daqui a pouco. E esse eu diria, um resumo da minha carreira até aqui. Muito bacana. A gente está passando por um momento agora no futebol, né? Dessa criação da liga, né? Dos clubes. E, se eu não me engano, você pode até me consertar aí, mas a NBB, acho que ela foi criada, surgiu em 2008, né?
Acho que das ligas de basquete no mundo, acho que ela é a mais nova, né? Que tem aí. E naquela época, os clubes passavam por uma dificuldade muito grande, né? Os clubes de basquete, né? Então eles se uniram para criar essa liga. Você vê alguma coisa parecida com o momento que está vivendo o futebol hoje, com aquela época em 2008 no basquete? Fred, tem várias similaridades, né? Se a gente for analisar, claro, com algumas situações ou talvez algumas provocações até para que esse movimento estivesse acontecendo diferentes. Na época, o basquete, os clubes se reuniram para fundar a Liga Nacional de Basquete realmente em 2008, como você disse, mais precisamente a data é 1º de agosto de 2008, por um cenário, uma situação de muita dificuldade e de anos que o basquete vinha com situações onde, por exemplo, em 2006, 2007, teve uma edição do Campeonato Brasileiro que não acabou, né? Ficou uma discussão sobre a fase final, essa discussão acabou indo para a justiça e não acabou. Então, era um momento muito crítico, né? Os clubes se reuniram no sentido de assumir a responsabilidade de fazer a gestão do próprio campeonato, o campeonato do qual eles participavam, contaram com o apoio da confederação à época do presidente grego, conhecido como grego, que assinou e deu a chancela para a Liga assumir ali naquele momento a gestão do campeonato, que logo que isso aconteceu, ou que foi lançada a Liga com o propósito de criar o campeonato, ou de assumir o Campeonato Brasileiro de Basquete, chegou também o Grupo Globo, vendo a nova proposta dos clubes, abraçou a causa ali naquele momento, e junto com o Grupo Globo foi criado e desenvolvido, inclusive o nome NBB, que a época continua Novo Basquete Brasil, e a gente busca inovar a cada ano. Esse nome foi criado, inclusive, pelo Grupo Globo, na época era ainda a Rede Globo de televisão, e o NBB surgiu a partir daí, né? Como nome, como marca, como identidade, e a gente está muito feliz ao longo desses 15 anos da construção. Quando a gente olha hoje para o futebol, a gente vê várias similaridades. Primeiro, o desejo dos clubes de terem um pouco mais de participação de decisão sobre o seu próprio produto, ou o produto do qual eles são protagonistas e que eles participam, né? Esse é o primeiro ponto. Talvez algumas diferenças são a questão do desafio financeiro, que à época o basquete existia ou tinha um desafio financeiro muito grande. O futebol hoje tem, mas menos do ponto de vista da capacidade de arrecadação, de geração de receita, mas o desafio ele parte mais da necessidade dessa receita tornar os clubes sustentáveis, e aí não passa só pela receita, passa pela gestão das despesas e por uma série de ferramentas de governança que o futebol vem avançando, e avançou muito desde a época que eu estive aí no Atlético Mineiro até hoje. O que eu vejo também, Fred, é uma grande oportunidade, e aí a oportunidade que o mercado está mostrando para o futebol brasileiro, para os clubes do futebol brasileiro, de uma oportunidade que chega num momento muito especial, né? Com fundos de investimento, investidores estrangeiros olhando para o futebol brasileiro, vendo o grande potencial que o futebol brasileiro tem, e talvez a gente teve uma primeira vez, eu não vou recordar exatamente o ano, mas quando veio a Hicks Mills ali, aquele movimento de alguns investimentos estrangeiros no futebol brasileiro que acabou não dando certo, foi uma temporada curta, e agora não. A gente percebe um movimento onde os grandes investidores, os grandes grupos, olham talvez para um cenário que seja um cenário que apresenta um nível de segurança jurídica maior, que isso é necessário, fundamental para grandes investidores aportarem o seu recurso, e, ao mesmo tempo, uma maturidade maior dos clubes de entender a responsabilidade, a grandeza, o desafio, mas também a grande oportunidade deles criarem essa liga e de que a liga faça a gestão do próprio campeonato. Eu vejo com muito otimismo esse movimento, com muita esperança e expectativa, também por um simples motivo, que o futebol ele é a grande força motriz do esporte nacional.
né? É a grande modalidade. E ele serve de referência e de exemplo para as demais modalidades e para o mercado publicitário. Então, quando o futebol ele vem com uma proposta, que é uma proposta inovadora, com um bom nível de governança, né, com um produto ou um direcionamento que seja adequado ao que o mercado corporativo busca, as grandes marcas, isso estimula com que as marcas e o mercado, essas marcas olhem também para as outras modalidades, para os outros movimentos. Eu acho que isso só fortalece não só o futebol, mas o esporte como um todo, o esporte em geral. Ótimo. A gente comentou agora aí referente sobre a liga. Eu vejo que muito torcedor hoje tem uma dúvida no futebol e eu sei que é o que aconteceu no basquete, né? Qual que é o papel, assim, na prática, da liga e da confederação, para as pessoas entenderem que as duas vão caminhar juntas aí, né? No processo, assim, no dia a dia. Qual que a função de cada um para o torcedor entender um pouco, né? Aí, naturalmente, também vai depender do tipo de conversa e de alinhamento que vai existir no caso do futebol, né? O que a gente vê de uma forma geral, e aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade da nossa experiência no NBB, é que os clubes eles vêm para assumir a gestão, principalmente a gestão técnica e a gestão comercial do seu próprio campeonato. Então, por exemplo, até essa última temporada, até então, o registro dos atletas continuava sendo na confederação, os árbitros são árbitros credenciados pela confederação, mas a escala da arbitragem, toda a coordenação da arbitragem é feita pela própria liga, né? Por exemplo. Mas toda a gestão técnica e a gestão comercial, ela vem para as mãos dos clubes, né, para a liga fazer toda a coordenação e principalmente todo o seu planejamento estratégico, né? Que uma coisa que a gente percebe, isso é natural eu diria assim, da cultura do esporte brasileiro, Fred, nós brasileiros temos uma natural ansiedade dos resultados de curto prazo, né? E isso é uma coisa que precisa mudar. Na Liga Nacional de Basquete, a gente já conseguiu avanços expressivos e importantes do entendimento dos clubes quando eles se encontram nas reuniões do conselho, que são mensais, e também na grande assembleia, de hoje a gente conseguir trazer para a mesa discussões que são discussões de evolução gradual, de médio e longo prazo, apontando para onde nós queremos chegar como produto, como negócio, talvez daqui 5 anos, em alguns casos até um pouco mais, né? Como a nossa cultura ela é muito imediatista, a gente vê que quando as discussões ficam em cima do cenário do curto prazo ou desse imediatismo, elas encontram um pouco mais de conflitos e dificuldade de avançar para a esfera que é a esfera estratégica e é a esfera mais relevante que vai fazer com que o negócio alcance todo o potencial que se espera dele, né? Então, no nosso caso, a confederação ela é responsável e ela é a gestora da seleção, né, de todas as seleções, não só de base, mas também adulta, masculina e feminina. Ela é responsável pelo registro dos atletas no país. Através das suas federações, ela também é responsável pela formação dos árbitros, do quadro de arbitragem, oficiais de mesa, e por toda a responsabilidade do direcionamento, e eu diria até da gestão, do fomento à prática da modalidade, que é necessária ali na iniciação, e também por todo o programa de formação de atletas e também de capacitação de treinadores, né, através de uma escola de treinadores. Eu sei que a CBF tem também a CBF Academy, que é um curso de gestão para executivos do meio do futebol. Então, é uma responsabilidade, um escopo muito amplo e muito importante e fundamental para o desenvolvimento e para a consolidação, para a força de qualquer modalidade no país. Então, a confederação tem esse papel e os clubes acabam focando simplesmente na gestão, principalmente técnica e comercial do seu campeonato. Perfeito. Ótimo. A gente fala muito, se a gente quer resultados, e a gente fala isso muito com o torcedor, e aí a formação de uma liga, ela está em busca de maior profissionalismo, maiores resultados para as equipes, entregar um produto melhor para aquele torcedor que é consumidor,
que consome isso, e tudo isso envolve processo, envolve tempo, envolve trabalho e envolve processos sendo feitos da maneira mais profissional que existe. E um desses processos é o marketing, é toda essa parte comercial, que é você vender esse produto, não só entregá-lo, mas vendê-lo, fazer com que esse produto chegue, né, nesse público-alvo. E falando do marketing esportivo, o que você acha que hoje, né, o que hoje é usado, por exemplo, no NBB? Quais ferramentas, quais mecanismos, estratégias hoje vocês usam para poder entregar esse produto mesmo ali através do marketing? É uma boa pergunta, Vitor. Acho que o importante para a gente compartilhar com o pessoal também é o entendimento de qualquer negócio. Não foi diferente conosco, não é diferente conosco na Liga Nacional de Basquete, não será diferente com o futebol. É o entendimento que a gente passa por ciclos de aprendizado e de evolução. E nem sempre você consegue avançar em todas as frentes da gestão comercial do seu produto, da gestão promocional, e fazer com que tudo que você queira fazer ou construir seja feito simultaneamente e no mesmo tempo, né? São necessárias as prioridades também, né? Então, hoje, o que eu diria assim, dentro dos primeiros ciclos de aprendizado que nós tivemos, um deles que foi fundamental, talvez, para que nós conseguíssemos gerenciar melhor o nosso produto como conteúdo e explorar algumas oportunidades desde 2015 que foram pioneiras no Brasil, e hoje eu diria que a gente tem um entendimento muito profundo na questão da gestão de conteúdo, que envolvem não só direitos de transmissão, mas direitos de conteúdos digitais, direito de dados e de vídeos para betting. A gente teve talvez a alegria ou a sorte de sermos os primeiros no Brasil a explorarmos esse tipo de oportunidade comercial, e isso trouxe um grande aprendizado. E grande parte disso esse estudo e esse aprendizado foi estimulado tanto pelo Grupo Globo, que à época a gente tinha uma parceria, quando nós começamos a experimentar ali transmissões ao vivo. Nós fomos o primeiro a fazer uma transmissão ao vivo no Brasil no Facebook em 2015, 16, depois no Twitter no ano seguinte, 16, 17, e no Twitch em 2019. Então, isso só foi possível a partir do momento que nós entendemos, e com o aprendizado da NBA, que a partir da parceria com a NBA em 2014, nós estivemos ali nos Estados Unidos por várias vezes para entender e conhecer todo o centro de operações que eles têm de produção de conteúdo, distribuição, que fica em New Jersey, que é um negócio espetacular. E ali nós entendemos a importância de experimentarmos a produção do próprio conteúdo. E desde 2015 a gente vem fazendo isso. Então, hoje, por exemplo, Vitor, nós tivemos aproximadamente 330 jogos na temporada do NBB, e, se não me engano, nós tivemos entre 280 e 290 jogos transmitidos ao vivo. E 100% das transmissões, das produções foram feitas pela Liga. Nós produzimos 100% dos jogos e nós entregamos o sinal para os parceiros de mídia, sejam eles a Sport TV, a ESPN, TV Cultura, as plataformas digitais, o YouTube, e mais recentemente fizemos até uma experiência dentro do aplicativo da NBA, transmitindo 11 jogos dos playoffs. O que isso traz? Isso traz, primeiro, o entendimento de como transmitir esse conteúdo para os diferentes perfis de público, né? Porque hoje, e isso ficou muito claro nas experiências que a gente vem fazendo nos últimos anos, que a gente já chegou num ponto que há um perfil de torcedor e de fã que quer assistir o jogo na plataforma aberta, fechada, numa tela grande, mas ao mesmo tempo você tem já um outro perfil de público que, mesmo tendo a tela grande, ele quer assistir pelo celular. E no início das nossas experiências, isso ficava claro que havia um entendimento do mercado que eram plataformas totalmente concorrentes. E hoje a gente já percebe que nem todas são concorrentes. Há plataformas que são complementares, porque ao mesmo tempo que você tem o público assistindo numa plataforma e quer assistir naquela plataforma, outro público não quer. Ele quer buscar um outro tipo de experiência. E aí você precisa entender também que a transmissão desse conteúdo ela é diferente. A experiência digital é diferente da experiência televisiva, e o futebol já está vendo isso através também de vários canais, influenciadores que têm feito essas transmissões.
Então, eu acho assim, a exploração do conteúdo foi um grande aprendizado. A gente agora está avançando para um outro nível de discussão de como explorar a potencialidade máxima dos negócios em torno desse conteúdo, não só o conteúdo ao vivo, mas o conteúdo editado e várias pílulas. Então, só para dar um exemplo, eu sei que o futebol não tem, os clubes de futebol não têm essa possibilidade ainda pelos modelos de negócio, mas enquanto a gente está transmitindo uma partida, nós temos uma ferramenta de inteligência artificial que nos permite editar vários momentos ou programar a edição de várias jogadas ao longo do jogo do NBB, e essa ferramenta ela corta, edita aquela jogada e ela publica nas redes sociais automaticamente, inclusive inserindo a marca de patrocinador se a gente quiser. Então, essa temporada a gente teve uma marca que é o UMP, que é uma empresa de locação e venda de equipamentos de proteção para construção, e ela patrocinou todo tipo de conteúdo de defesa, toco, etc. Então, tinha um toco na partida, ali, um toco importante, emocionante, sensacional, automaticamente a gente editava, publicava nas redes sociais. Fantástico. Com o oferecimento dessa marca. Então, esse é um ponto. Segundo, que eu acho, Vitor, que eu vejo, é o próprio entendimento dos clubes da importância da discussão da estratégia comercial e da exploração das propriedades de forma coletiva, e o quanto que essa estratégia coletiva ela precisa conviver com os interesses individuais, com as explorações e as potencialidades locais e regionais, porque nem todo clube tem um potencial nacional de penetração, tem clube que o potencial mercadológico dele é regionalizado. Então, como é que a gente equaliza isso, tanto as ações ou as propriedades que podem ser exploradas individualmente pelos clubes, aquelas que são negociadas e exploradas coletivamente, e dentro dessa equação, qual que é o modelo que traz maior resultado para os clubes no todo, né? Porque no final os clubes que são donos da liga, então todo o recurso é um recurso dos clubes e eles que decidem o que fazer com esse recurso. Então são momentos, e momentos, só para terminar, que o próprio mercado, a evolução do mercado, das novas tecnologias e da própria mudança de comportamento dos fãs, dos torcedores, isso nos imputa uma necessidade de responder a essas transformações e a essa velocidade com muita agilidade. Caso contrário, a gente acaba perdendo, eu diria, o nível de competitividade com outros conteúdos de entretenimento, sejam eles esportivos ou não. Sim, acaba requerendo uma agilidade no sentido de você ter uma capacidade de se adaptar àquilo que agrada, né, ao espectador, ao torcedor, àquela pessoa que está consumindo. Então, de repente, você começa a observar padrões e comportamentos nessa pessoa que está consumindo esse produto, e muitas dessas estratégias acabam sendo que são... Você falou de aprendizado, né? Acaba que você aprende um pouco com o consumo para você entregar um produto que cada vez mais impacta na vida dessa pessoa. A gente pensa, por exemplo, no mercado hoje, sobre não vender um produto, mas entregar uma experiência de compra. Seria basicamente isso, você pensar, né, o marketing esportivo hoje. Se eu faço marketing de um clube de futebol, ou se eu faço marketing de uma liga, enfim, pensar que a pessoa que está do outro lado, talvez essa pessoa chegou através de uma casa de aposta e a pessoa está ali interessada em acompanhar o jogo, talvez é uma pessoa nova que está empolgado ali para poder aprender um pouco mais sobre o esporte, aí você tem um perfil ali que é aquele cara que talvez já torce para aquela equipe há bastante tempo e está querendo acompanhar mais essa equipe em mais plataformas, mais vezes. Ou seja, hoje existe essa preocupação de eu não só entrego produto, eu não só entrego publicações em rede social, existe toda a estratégia, mas eu preciso de proporcionar uma experiência para essa pessoa que está assistindo. Sem dúvida, Vitor. E aí, nesse caso, eu vejo o futebol bastante à frente das outras modalidades, no caso do próprio basquete, que a gente vive um grande desafio estrutural, que o futebol venceu esse desafio, principalmente com a Copa do Mundo. Não todos os clubes, mas eu diria a grande maioria, ou eu diria quase todos da Série A. Que a experiência ela está diretamente associada com o ambiente, com o que você tem de estrutura para poder oferecer.
E as novas arenas que surgiram no Brasil a partir da Copa do Mundo ampliaram bastante essa perspectiva dos clubes de futebol conseguirem oferecer uma experiência melhor para o seu torcedor, né? E outros clubes entenderam a necessidade ou a importância de ter uma arena moderna. Então, a Arena MRV, por exemplo, que a gente acompanha aí as principais notícias, e até esses últimos dias saiu uma matéria falando da preocupação da Arena MRV, junto com o Atlético, de oferecer uma internet de altíssima qualidade e velocidade para os fãs. Isso é oferecer experiência, né? O futebol brasileiro, né, a paixão sempre esteve presente, né? Ir num jogo de futebol, do ponto de vista da emoção e da participação, da festa da torcida, é uma experiência de vida, né? Só que você tem hoje outras expectativas do torcedor e do fã, que não a questão da festa da torcida por si só já não é mais suficiente, né? Hoje o fã, o torcedor, o consumidor, ele quer ter um acesso facilitado ou um acesso com tranquilidade, ele quer ter um mínimo de conforto, uma exigência de limpeza maior, né? Nas utilidades ali que ele precisa encontrar, um serviço de alimentação, uma acústica de qualidade, uma iluminação de qualidade, um visual, né, uma interação com o torcedor, ativações no entorno e dentro do ginásio, que são coisas que no basquete a gente tem enfrentado essa dificuldade. Por quê? Porque a maioria das arenas, diferente do Rio de Janeiro, onde teve a Olimpíada, acabaram... a cidade do Rio de Janeiro ganhou aí arenas mais modernas, mas quando você vai para outras cidades do país, a maioria das arenas são arenas antigas, né, com uma estrutura muito aquém do que é a necessidade de hoje. Então, esse é um ponto, por exemplo, que é um ponto estratégico que a gente vem discutindo já na Liga Nacional de Basquete, como a gente vai atacar e como os clubes vão ter que trabalhar junto conosco nessa solução para a gente ter, talvez, a transformação completa da experiência do NBB, de uma experiência de maior qualidade para o fã. Vai passar pela renovação e pela reforma das arenas. E aí, uma coisa interessante, quando a gente fala dessa velocidade da transformação, da expectativa e da necessidade do consumidor, do torcedor, do fã, e também dessa velocidade de transformação tecnológica, Vitor, é que antes, a gente ali em 2015, 2016, a gente buscava contratos de 5 anos, 6 anos, para dar uma estabilidade, uma capacidade de você planejar. Hoje, quando você faz, às vezes, um contrato de 5, 6 anos, no terceiro ano, o mercado já mudou completamente, o comportamento do torcedor, aquela tecnologia ou aquela solução que você era inovadora há 3 anos já não serve mais. Então, até esse desafio a gente vive, né? Até de tentar administrar o tempo de contrato de algumas propriedades ou de alguns direitos, para que isso também não tingesse perante uma necessidade de adaptação e de ajuste para as transformações do mercado e para as expectativas que os torcedores têm aí a cada ano. Sim, perfeito. Álvaro, a gente falando um pouco dessa questão dessa questão de conteúdos, né, de geração de conteúdos, a gente vê assim que cada plataforma tem um perfil diferente ali de consumidor, né? Esse é um grande desafio de você desenvolver um conteúdo para essa diversificação toda que a gente tem de perfil nessas plataformas diferentes? O Fred, é um desafio, mas ele já foi maior. Hoje, você já tem, eu diria, mais acesso a dados, a informações que te permitem já analisar melhor a resposta do público realizando. Então, nós tivemos experiências desde 2015 que foram feitas em diversas plataformas digitais, em algumas que eu citei, mais recentemente até no TikTok, com transmissão de jogos ao vivo. Agora, se não me engano, a gente fez uma transmissão do último jogo das finais também no Instagram, no perfil de um influenciador de basquete. Então, hoje a gente consegue ir experimentando e testando para exatamente fazer esses ajustes que você colocou. Mas o que eu diria é não só o desafio está em qual plataforma é mais adequada, mas também em qual linguagem.
Fred. E aí a gente precisa compreender que tipo de linguagem, que tipo de interação que os diferentes perfis de pessoas buscam e de fãs em cada tipo de plataforma. E é muito interessante quando a gente começa a entender um pouco melhor, até, vou pegar um exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos, né, e foi agora, teve a oportunidade de ir num jogo das finais comigo. Então, você vê o comportamento dela e dessa geração dentro do ginásio é um comportamento completamente diferente talvez de um fã mais maduro que está ali com o entendimento técnico da partida maior, está mais preocupado ali com as jogadas, com o lance, com uma cesta ou outra, enquanto essa turma mais jovem, ao mesmo tempo que está olhando o jogo, está vendo o mascote, está vendo a ativação, está vendo o grupo de dança no intervalo, está preocupada com a qualidade da comida, se a pipoca é cor-de-rosa, se a pipoca é doce, se a pipoca é salgada. Então, a gente precisa compreender a expectativa e o tipo de serviço que a gente precisa oferecer para cada tipo de público. E aí é onde você traz um grande desafio, porque você imagina numa arena, no caso de Franca, onde foi esse jogo que eu estou citando, cabe 5 mil, mas vamos pegar o caso de uma arena MRV aqui, 40 mil pessoas. Como é que você atende 40 mil pessoas com um nível de personalização do serviço da expectativa? É muito difícil. Você tem diversas tribos ali dentro, distribuídas nessas 40 mil pessoas. Claro que a setorização do ginásio já ajuda, ela pode filtrar um pouco o tipo de comportamento, o perfil do público, mas será, sim, um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para a Arena MRV conseguir oferecer essa experiência melhor e, ao mesmo tempo, com isso, rentabilizar melhor o tipo de serviço que tem para os diferentes perfis de consumidores. Ótimo. Você comentou aí agora também referente a essa questão do influenciador, né, que teve a transmissão com ele, tudo da NBB. Você acha que essa é a tendência agora para frente, esses conteúdos digitais e tudo, a cada dia mais esses influencers ganharem mais espaço e ter uma importância muito grande já nessa divulgação, nessa geração de conteúdos, né, para o basquete, para o futebol, enfim, para as modalidades no Brasil? Isso já é uma realidade, Fred. Isso é uma realidade, é uma tendência e é uma necessidade dos clubes, das ligas, das empresas organizadoras de evento, de entender como trabalhar em parceria com esses influenciadores, né? E aí, pegando aqui o nosso exemplo no basquete, até dentro do universo dos influenciadores, a gente vê também diferentes perfis de influenciadores, não só de tamanho e de alcance, mas de como eles interagem com os torcedores. Então, a gente tem hoje, por exemplo, influenciadores que são influenciadores mais analíticos, né, que conseguem fazer uma avaliação da partida mais técnica em cima das estatísticas, das táticas das equipes. Então, você tem um conteúdo talvez ali um pouco mais profundo, enquanto você já vê outros influenciadores com um direcionamento e uma interação mais voltada para o entretenimento, para o humor, para a brincadeira, explorando outros atributos ali da partida, né? O estilo de jogo do jogador, o penteado do cabelo, como ele reage. Então, a gente tem que também saber, você não pode, eventualmente, trabalhar com um influenciador mais técnico com informações muito superficiais, porque ele vai te exigir uma preparação maior e um nível de informações maior e, provavelmente, esse tipo de influenciador ele vai atingir formadores de opinião, que são formadores de opinião que tendem a ter um interesse e um comportamento de analisar o desempenho do time, o desempenho do jogador, o desempenho do técnico. É aquele torcedor que vai discutir se a substituição foi correta, se a escalação foi adequada, se deveria ter poupado, se a movimentação tática do time estava adequada, enquanto outros vão comunicar e interagir com formadores de opinião também da torcida
mas com uma pegada completamente diferente. Talvez aquela mais promocional, a camisa ficou bonita, o número é vermelho ou é amarelo, o detalhe da camisa 2, da camisa 3, é o mascote, é a comemoração do jogador. Aí é uma outra linha que não deixa de ser importante, talvez até ela estimula mais ainda um consumo de produto ali por impulso do que a outra. Só que você tem que analisar que todos são clientes, são consumidores, e você precisa dar atenção para todos eles. Ótimo. Vamos lá, Vitor. Você comentou aí desse tipo de influenciador, é bacana que até o perfil do público que atrai, né? Você pega, por exemplo, aí o Caio Teixeira, por exemplo, que produz conteúdo, fala bastante sobre basquete, NBA, enfim. E você vê uma gama de um público também, muito adolescente, pré-adolescente, acaba sendo uma porta de entrada para novas pessoas que acabam se aventurando em conhecer um pouquinho mais, né, desse esporte. E aí, falando, você falou um pouco da importância, né, desse marketing de influência aí, de aproveitar esses influenciadores. Existem outras tendências, além do marketing de influência, por exemplo. O que tem mudado nos últimos anos? O que mudou? Tem alguma coisa nova aparecendo, surgindo por aí? Quais que foram as últimas estratégias que vocês têm colocado em prática, além desses influenciadores, por exemplo? Tá. Bom, eu vou falar de algumas coisas que eu diria que já não são tão novas no mercado internacional, mas para nós ainda são. A primeira delas, eu acho que é a gestão de produto, né? De produto licenciado, das lojas. Isso eu tenho até alegria, porque o projeto de franquia de loja do Galo, nós que lançamos ali em 2007, se não me engano, 7 ou 8, e a gente lançou esse programa de franquia de loja do Galo porque os números apontavam claramente que uma maior quantidade de lojas próprias do time, isso ia diretamente impulsionar a venda de produtos oficiais, e com isso a gente conseguiu, na época, aumentar o valor dos contratos de marca esportiva, de material esportivo. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que o futebol ainda tem um potencial importante quando a gente vê, principalmente comparado com o mercado internacional, de explorar melhor essa parte toda de produto licenciado, e-commerce. E aí não estou falando só na questão da variedade de produto ou de qualidade de produto, mas às vezes até na abordagem, né? E na forma de interagir e de estimular e provocar o torcedor, porque uma parte do consumo é por impulso, outra parte não. Né? E o Atlético viveu aí experiências espetaculares, até, se não me engano, ganharam prêmios com o manto da massa e tudo mais. Esse é um ponto, e eu acho que com a Arena MRV isso vai ficar mais evidente, que tipo de experiência de produto você vai levar para dentro da arena, porque isso é muito expressivo. Segundo, a experiência dentro das arenas. Ela melhorou quando a gente olha para o nível de conforto e de infraestrutura que as novas arenas oferecem, mas ainda não melhorou no nível internacional do ponto de vista de serviço, né? E serviço como um todo, de alimentação, de orientação, de higiene, de produto e de experiência. Então, essa parte de serviços dentro das arenas e de experiência para os torcedores, eu acredito que isso possa evoluir bastante no Brasil ainda. Tem um outro pilar, que é o pilar da tecnologia, que a gente viu, claro, as novas tendências ou as novas tecnologias que surgem, você tem que entender, navegar, experimentar, mas a gente sabe que nem todas permanecem, né? O ciclo de vida de alguns produtos, de algumas tecnologias é mais curto, outro ciclo ele viu aí questão de NFT, Web3, que ainda são coisas muito novas que estão sendo experimentadas. O Atlético foi um dos pioneiros também em experimentar uma outra coisa ali de NFT, até na época eu acompanhei com o Felipe Ribe, que trabalhou na Liga, inclusive, antes do Atlético. Hoje, se não me engano, é a Débora que está dando sequência nisso. Esse é um outro desafio. Os clubes vão precisar ainda, estão experimentando, testando, mas isso ainda não está muito claro qual que é o melhor modelo de negócio
explorando essas ferramentas de tecnologia de blockchain, etc. Tem um outro ponto que a gente vê os clubes também amadurecendo, mas eu penso que nesse ponto a gente está muito aquém ainda do mercado corporativo, Vitor. E uma das coisas que eu particularmente gosto de falar é que nós que somos do mercado esportivo, nós temos muito a aprender com o mercado corporativo, principalmente com os parceiros patrocinadores ou com outras marcas. Então, quando a gente olha para os programas de relacionamento que existem no mercado corporativo, principalmente os programas de relacionamento de companhias aéreas e de cartões de crédito, que eu diria que talvez sejam os mais maduros, e a gente transporta isso para o nível de programa de relacionamento que a gente percebe nos programas sócio-torcedor dos clubes, eu penso que os times de futebol... Eu estou falando de futebol aqui porque é um tema que vocês trouxeram, mas, de uma forma geral, os clubes esportivos no Brasil, eles estão muito distantes ainda do nível de programa de relacionamento que o mercado corporativo oferece. Então, eu acredito que tem um espaço bastante importante que pode ser explorado de crescimento de receita, de engajamento através de uma experiência melhor e também de oferta de produtos e serviços, principalmente entendendo melhor cada fã, né? Conhecendo melhor cada fã. E eu acho que o Atlético deu aí um passo com o censo, né? Se não me engano, lançou o censo aí nas últimas semanas. Isso. Ó, interessante alguns pontos que você falou, assim, eu vou até falar de experiência minha, né? Todas as vezes que eu passo próximo à loja da NBA em Nova York, eu tenho que parar e entrar, e cada vez que eu entro, eu tenho uma experiência diferente. A única experiência que eu não tenho diferente, que é o meu sonho de consumo, que toda vez que eu vou lá eu olho ela e uma hora eu vou comprar, é a camisa do Michael Jordan assinada por ele, que ela tem lá, né? Então você vê que tem essa questão, né, a NBA, cada dia que eu entro lá é uma experiência diferente. Cada dia tem um produto diferente, tem uma ação diferente todos os dias, né? Isso é importante. Outra situação que você falou também, que aí eu posso falar muito aqui, né, do que eu convivo aqui, eu acho que o Brasil ele tem uma dificuldade também hoje, muito, somente no futebol, o pessoal confunde muito o hospitality, né, que é você né, o atender bem, com match day, né? Então eu vejo que no Brasil hoje ainda, como isso está caminhando ainda, as pessoas têm muita dificuldade em separar isso daí, e as equipes realmente têm uma dificuldade muito grande de gerar esse match day para os torcedores, né? E eu acho que isso é importante na geração de receitas. A gente vê uma evolução já. Eu consigo ver essa evolução aí de longe, mas eu consigo ver. E uma crítica até que eu faço também, até falando do futebol um pouco, né? Você falou das questões dos NFTs e tudo, né? Eu acho que às vezes a gente quer dar um passo na frente com a questão de tecnologia, dos NFTs e tudo, mas às vezes a gente esquece de fazer o nosso feijão com arroz antes e desenvolver outras coisas antes. A gente está querendo desenvolver uma coisa mais lá para frente, antes de fazer o básico ali antes, né? Mas eu acho que isso aí faz parte do processo também do desenvolvimento dessa questão do marketing no Brasil, marketing esportivo, né? É só uma pontuação aí do que eu vejo aqui, né? No dia a dia meu aqui, e do que eu acompanho às vezes no Brasil também, que mesmo de longe a gente tem o acesso hoje em dia, né, nas plataformas e tudo, a gente vê essas diferenças, né? O Fred, deixa eu fazer um comentário em cima do que você colocou e foi perfeito. Eu acho que a gente tem que entender no Brasil, o match day no Brasil sempre existiu. Só que sempre foi um match day desorganizado. O dinheiro ficava na mão dos outros, não na mão do clube. Então, os torcedores chegam lá 1h30 antes no estádio, ficam do lado de fora consumindo, né? E entram para dentro do estádio faltando meia hora, e aí naturalmente gera um gargalo ali, então a experiência de entrar já fica ruim, porque é impossível às vezes você dar vazão para tanta gente em pouco tempo. Então, o match day, ele existe, só que ele existe de uma forma desorganizada. Ele precisa ser organizado para que ele possa ser explorado e você maximizar as receitas para o próprio clube. Esse é um ponto. O segundo é que marketing, e isso é uma coisa que evoluiu, mas eu percebo que os clubes precisam ampliar talvez um pouco mais o entendimento da importância do investimento. Na minha época,
quando eu trabalhei no Atlético e no futebol, eu conversava bastante com os outros clubes de futebol, era claro a falta de orçamento de marketing nos clubes para investimento. 100% do dinheiro ele vai para dentro das 4 linhas ali do campo. Né? O dinheiro vai todo para você investir na contratação de jogador, que é fundamental, seu produto, né? Seu time tem que estar forte. Mas se você não tiver um mínimo de orçamento para investir no seu fã, não através do time diretamente, mas indiretamente através de experiência, de serviço, de outras formas que são formas de você conseguir alavancar receita, muito provavelmente você não vai conseguir melhorar tudo isso que a gente falou, de experiência, de produto, de serviço. Muito provavelmente a torcida do Atlético chegará nos jogos na Arena MRV com uma expectativa muito grande por tudo que tem sido colocado do que a Arena espera oferecer. E garantir essa experiência desde o momento da chegada até o final do jogo vai exigir investimento. O clube e a própria Arena, eles precisarão de um orçamento de investimento de marketing, né, para poder atender bem o torcedor, e esse investimento seguramente vai retornar. E por último, Fred, eu tenho tido a oportunidade de visitar bastante equipes da NBA. Mais recentemente, nós levamos um grupo de 33 executivos e nós passamos uma semana dentro do Orlando Magic, aprendendo como é que o Orlando Magic trabalha. E o que chamou bastante atenção é um clube que não chega nos playoffs há 10 anos e que consegue crescer sua receita anualmente, com a venda de ingressos, com a média de público, com a venda de produto e serviço dentro da arena, que não só na Arena do Orlando, mas, se não me engano, todas as arenas da NBA atualmente já são cashless. Se você for com dinheiro vivo, você não consegue comprar, você não consegue gastar, só no cartão. Verdade. Então você... E por que isso? Isso tem uma lógica, né? Não é só porque é mais prático, mais seguro, né? Porque no caso dos Estados Unidos, talvez a segurança não seja um ponto tão crítico. Mas é porque, a partir do momento que a pessoa consome os produtos e os serviços através de um mecanismo de pagamento digital, você consegue rastrear e compreender melhor o comportamento do perfil desse fã, né? Que no dinheiro você não consegue. Então, tudo é pensado como negócio. Nós ficamos muito bem impressionados com esse período que a gente passou dentro do Orlando Magic, que no final é um negócio. No final 100% das pessoas que estão ali estão pensando em vender, estão pensando em gerar negócio. E só o departamento de ticketing, por exemplo, do Orlando Magic, eles têm lá mais de 20 pessoas, das quais 6 pessoas são telemarketing ativo de venda de ingressos para grupos. Coisas que você não vê aqui, né? Às vezes a gente percebe que os clubes esportivos no Brasil, não só de futebol como um todo, a gente tem o jogo, anuncia que tem o jogo, a imprensa anuncia, abre o portão, começa a vender ingresso, acha que isso é suficiente para a pessoa ir lá comprar e vir. Né? O Orlando Magic não, eles têm uma equipe que fica ligando para a escola, ligando para a creche, ligando para a associação de pais, ligando para empresas para vender ingresso, né? Para estimular a compra de ingresso. Então, é muita coisa que a gente tem para aprender e eu acho que a gente está no caminho. Assim, eu vejo os clubes cada vez no Brasil mais interessados com esse aprendizado, intercâmbio com outras ligas no mundo, para realmente explorar todo o potencial de receita que tem. Até para que o próprio clube seja mais atrativo, né? Você até comentou, usando o exemplo do clube de futebol, ele investe em futebol, em ter um plantel melhor, um elenco mais qualificado, mas investir em outros setores como marketing também, em outro departamento, é fundamental, até mesmo porque tem uma questão aqui que a gente tem muito no Brasil, que é de alguns jogadores consagrados com um nível de visibilidade muito, muito grande, alguns jogadores consagrados até internacionalmente, que tem um número maior de alcance, e clubes que exploram muito mal o potencial desses atletas que estão no plantel, né? Por exemplo, a gente tem no Grêmio agora o Luis Soares jogando lá, que é um jogador que até esses dias estava jogando ao lado do Messi, ao lado do Neymar, que é um cara que tem uma visibilidade mundial. A gente teve Ronaldinho jogando no Galo, a gente teve o Ronaldo Fenômeno jogando no Corinthians.
E por muitas vezes, o Seedorf jogando no Botafogo, e por muitas vezes não existiu essa preocupação no mesmo patamar para você pegar a imagem de um cara desse e fazer disso um negócio, e fazer até para que seja um atrativo para que novos talentos, para que novos jogadores, para que novos investidores possam olhar para o clube de uma forma diferente. Você acha que nesse sentido a gente está um pouco atrasado ou existem outros desafios que eu não lembrei aqui? Não, eu acho que sua colocação é pertinente e a gente está um pouco atrasado sim, Vitor. E aí eu acho que a gente está atrasado em 2 ou 3 frentes. Primeiro, e aí talvez a palavra não seja atrasado, mas a gente está desconectado com o que acontece fora do país. E às vezes os mesmos agentes, as mesmas pessoas que fora do Brasil têm um tipo de comportamento e de entendimento, aqui muda um pouco e talvez seja pela própria cultura que a gente tem no nosso futebol. Então, aonde que eu acho que a gente precisa ajustar e entender o papel do ídolo, a importância e o potencial comercial que o ídolo tem para geração de receita, seja direta ou indireta, e também conquista de novos torcedores, porque o ídolo, além do clube em si, né, da tradição, da história do clube, da marca, o jogador ele é um grande fator de indução e de conquista de novos torcedores também. Então, primeiro, alguns atletas, eles precisam entender melhor o seu papel como ídolo. E isso interfere no comportamento dele, nas redes sociais, o comportamento dele no estádio, no ginásio, e o comportamento dele na interação com o torcedor, né? E coisas que a gente vê com muita frequência lá fora, que os grandes atletas abraçando a comunidade e fazendo questão de apoiar as ações da comunidade, ver como que eles podem devolver e ajudar a comunidade. Aqui isso acontece, eu diria, menos, né? São raras as vezes que a gente vê, de repente, um jogador indo lá e fazer uma grande doação para uma escola, reformando uma ala de um hospital e demonstrando o seguinte: o que eu ganho hoje, eu ganho porque a comunidade me coloca nesse papel de me permitir ser bem remunerado, então eu tenho aqui um compromisso com essa comunidade. Então, os atletas. Segundo, os clubes. Os clubes hoje ainda enxergam os atletas como um único ativo de performance dentro de campo. E você precisa entender que ele também é um grande ativo fora de campo. E isso talvez vá, sim, precisar de um ajuste e na interferência do cronograma de treinamento da equipe. Então, se existe um patrocinador ou se existe uma ação que é importante de você ter os atletas ou 3 atletas naquela ação, porque ela vai te trazer um benefício, vai te trazer um ganho, e de repente, não pode porque naquele horário não foi liberado porque ele tem que estar descansando. Claro, ele tem que descansar, mas dentro de um planejamento de um ano, é possível você conseguir fazer, dentro desse planejamento, encontrar momentos de você organizar esse tipo de ação, seja com o patrocinador, seja do próprio clube. Nos Estados Unidos, por exemplo, os atletas da NBA, no contrato, eles têm a obrigação de participar de participar de 6 ações sociais ou ações institucionais determinadas pelo clube. É obrigação. Claro, você vai definir a data exata, o período, o horário, mas isso já está lá como obrigação. E tem um terceiro ponto que eu acho que é a própria imprensa. A nossa imprensa também, eu acho que precisa entender e trabalhar o ídolo do ponto de vista de um entendimento da relevância e da importância. O que você falou, ter um Ronaldinho Gaúcho, ter um Luiz Soares no Brasil, ter um Seedorf, é muito maior do que parece que às vezes a própria imprensa ou os torcedores compreendem isso. Isso é muito grande, né? Muitas e o que vezes a gente precisa... Sim, muitas vezes o jogador ele tem até na rede social, por exemplo, né, mais seguidores e um alcance maior do que o próprio clube, do que a própria instituição. Então, é um ativo, assim, nós temos que construir um ambiente no Brasil para que mais atletas queiram vir jogar aqui. Agora, se o atleta vem e ele não consegue ir no restaurante porque ele é ofendido,
não pode, né, ir num local público, e aí eu não estou falando de assédio, de foto, de autógrafo, mas ele precisa ser acolhido pela comunidade, né? Porque a partir do momento que essas grandes estrelas entendem que o Brasil acolhe bem, mesmo sabendo que às vezes ela não vai ganhar, não vai jogar bem um jogo ou outro, provavelmente vai chegar num ponto que a diferença de salário já não é tão absurda e ele vai poder escolher. E aí ele vai escolher, eu quero jogar no Brasil porque é um país que acolhe a grandes estrelas, é um país que me oferece boa estrutura, né, de jogar, e eu quero viver essa experiência. Então, eu acho que essas três frentes, elas são importantes para que a gente consiga ter os ídolos e explorar os ídolos na sua plenitude. Faz todo sentido. Alvo, naquela reconstrução que você participou ali muito, né, dessa questão do Galo ali, da marca do Atlético na época e tudo, né? Você acha que o seu grande desafio na época realmente foi essa questão da falta de investimento, por exemplo, do clube ter essa capacidade de investimento? Isso era também, Fred, mas naquela época os clubes de futebol eles tinham uma outra realidade, né? Isso mudou demais. Então, hoje, muito provavelmente, a necessidade de investimento é muito maior para você acompanhar as transformações tecnológicas e também atender a grande expectativa do público. Naquela época, eu diria que o maior desafio era transformar o clube num produto e o mercado perceber o Atlético como um produto, como um ativo relevante e importante, e a gente conseguir explorar propriedades comerciais que, à época, sequer eram vendidas, né? Então, por exemplo, placa de campo, que hoje é o básico do básico, quando a gente chegou, não existia a comercialização de placa de campo no Campeonato Mineiro, por exemplo, que na época era um direito do clube mandante. O sócio-torcedor, a própria loja, não sei se vocês recordam, quando nós entramos, era uma loja de 70 metros quadrados e no fundo dela tinha aquela quadra de futebol de salão, né? Então, a gente fez uma primeira ampliação da loja para 130 metros quadrados e depois, para o tamanho que ela tem hoje, são em torno de 600 metros quadrados. A loja ela faturava 70 mil por mês. Quando eu saí do Galo, ela tinha uma média entre 800 e 1 milhão de reais de faturamento por mês. Só a loja de Lourdes. Né? Quando a gente lançou o programa de franquia, a gente conseguiu atender melhor o torcedor, porque a loja de Betim, por exemplo, que antes não tinha, uma loja em Barreiro, o torcedor do Atlético que queria eventualmente comprar um produto no oficial ali, não tinha opções, porque também o tal do e-commerce em 2006, 7, 8 não era tão difundido como é hoje. Então as pessoas compravam sim em loja física, e o que a gente percebeu, eu não sei como que os clubes de futebol estão trabalhando isso hoje, né? Seja o Atlético ou outros, mas o que a gente percebeu é que as lojas eram um grande ponto de atendimento do torcedor, não só para compra de ingresso, mas para ser o termômetro do que o torcedor estava achando do clube, do time, etc. Então a gente começou a colher algumas informações através dos vendedores, a gente foi tentando treinar e capacitar os vendedores para que essas informações que eles colhiam na conversa ali com o torcedor, que essas informações pudessem chegar até o departamento de marketing e a gente pudesse levar para outras áreas do clube, porque isso te ajudava. Tinha torcedor que você percebia claramente que ele só queria desabafar. Ele ia na loja, desabafava, às vezes comprava uma lembrancinha só e ia embora, mas aquele desabafo era importante também, né? Então, a campanha, quando a gente soltou a campanha Vamos Subir Galo, que foi um grande movimento, aquela festa da subida, né? Que foi uma festa com show da Beth Carvalho, com o Wilson Sideral tocando na guitarra, o hino e tudo. Muito daquelas coisas foram insights que a gente ia percebendo no termômetro da conversa com a torcida. E aí isso te direciona, mas é o que a gente falou, você tem que ter uma capacidade de reação rápida, porque a torcida, às vezes, uma informação e você tem que estar pronto para responder imediatamente, porque se o Atlético, isso eu imagino seja até hoje, quando o Atlético ganhava 3 jogos seguidos, a venda de produto na loja ela crescia mais de 50% naquela semana. Então,
Você tem que estar pronto para essa resposta. Se o Atlético ganha 3, 4 jogos seguidos, você está pronto para atender aquela demanda? Ou para lançar algum produto diferente, ou criar uma experiência diferente para você rentabilizar? Então, essas coisas são importantes. Na nossa época, a gente também tinha um trabalho com mascote, uma preocupação de consolidar um pouco mais o mascote, produtos licenciados. Então, Fred, eu acho que era um pouco diferente a necessidade que existia naquela época do que tem hoje. Hoje o Atlético tem um departamento muito mais estruturado, com pessoas capacitadas de mercado. Então, eu imagino que o Leandro lá tenha outro tipo de desafio em relação ao que a gente tinha em 2008. Bacana. Ô, Álvaro, o papo acho que rendeu bem, foi muito bom, né, esse papo nosso sobre o marketing. Excelente. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, como torcedor. O que o Galo precisa, qual que é o caminho que o Atlético tem que seguir para chegar numa NBB com um time de basquete? Isso aí, Fred, primeiro, assim, depende primeiro do clube querer expandir a sua atuação além do futebol de campo, né? Então, ter um planejamento, um olhar para outras modalidades. Eu acho até que o Leandro está começando a olhar para isso. E segundo, é encontrar um modelo de negócio, né? Isso também é importante. E um modelo de negócio que ele precisa ser sustentável, mesmo que ele não seja sustentável imediato no primeiro ano, no segundo, mas ele tem que ter um planejamento de buscar a sua sustentabilidade. O fato é que, por exemplo, se você pega na Europa, que o basquete é o segundo esporte do mundo, e na Europa o basquete é muito forte, né? Na Espanha, por exemplo, eu sei que a maioria dos clubes espanhóis de basquete, eles não são 100% autossustentáveis. Existe uma parcela do orçamento do clube, do futebol, que é aportado no basquete, para o time ter o tipo de basquete. Mas aí por quê? Porque na Espanha os times de futebol olham para o basquete como uma modalidade importante e estratégica no relacionamento com o seu fã, né, com os seus torcedores, e ao mesmo tempo uma importância institucional do clube estar representado na segunda principal liga esportiva do país, que é a Liga CB, que é a Liga Endesa de Basquete. Então, o Real Madrid, Barcelona, Betis, Valência, todos eles têm time de basquete, fazem questão e aportam, inclusive, uma parte do recurso para estarem ali representados. Hoje, a gente vê, por exemplo, movimentos importantes como o basquete do Flamengo, ele é reconhecido pela torcida como orgulho da nação, é 7 vezes campeão do NBB. Né? É uma representatividade importante do clube dentro da modalidade basquete. Da mesma forma, agora o São Paulo, que chegou na final, inclusive desde que o São Paulo veio com o time de basquete, chegou entre os 4 em todas as competições, né? Não ganhou o NBB ainda, mas já ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a BCLA, a Champions, que é a Libertadores do basquete, foi disputar um Mundial contra um time da Espanha e perdeu a final. Então, a gente vê esse movimento. O Corinthians, o próprio Fortaleza, agora o Vasco recentemente anunciou a volta do NBB. Agora, o que é preciso entrar para o NBB? Primeiro, precisa de um projeto consistente, robusto e bem estruturado para que ele possa ser avaliado pelo conselho, pelos clubes e aprovado. Né? Não tem essa questão da segunda divisão acesso. Né? Hoje no NBB é possível você comprar uma franquia e comprar o acesso e entrar. Só que para isso é muito importante que o projeto seja bem desenhado, bem estruturado, porque hoje participar do NBB existe um nível de governança. Nós temos lá 3, 4 regras de governança, que elas são regras básicas para qualquer equipe participar, e eu diria que é o que tem conseguido nos dar uma tranquilidade e uma maior estabilidade. Então, hoje, por exemplo, a média de longevidade de uma equipe no NBB, nós já estamos atingindo 9 anos de média de longevidade. Para uma história de 15 anos, é uma média muito grande. Né? Entre os 17 times que disputaram essa temporada, 8, se não me engano, são fundadores, estão desde 2008. Então, é isso que a gente busca. Né? A gente vai ficar muito feliz se o Atlético decidir ter um projeto de basquete robusto, consistente para o NBB. A gente está até à disposição para ajudar o Atlético em qualquer análise e planejamento, mas é importante que seja um projeto bem estruturado, até pela grandeza do Atlético também. Né? Você não vai ganhar sempre, né? Mas você tem que estar ali com um projeto
sólido e competitivo. Isso, sem dúvida. Ótimo. E aí, Vitor, mais alguma coisa? Uma dúvida? Da minha parte, eu queria só agradecer mesmo, praticamente uma aula. É muito bom conversar com uma pessoa competente, porque você expande os seus conhecimentos, né? Eu tenho certeza que o torcedor que está assistindo a gente também pôde aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. E aí, para poder finalizar a minha parte aqui, já agradecendo a disponibilidade do Álvaro também, eu falo porque eu já cobri futebol americano no Brasil e alguns torcedores, eles carregam uma questão, né? Que é, será que o meu time de futebol, o meu clube, o clube que eu torço, se ele investir em alguma outra modalidade, será que o meu clube não vai estar perdendo dinheiro, não vai estar jogando dinheiro fora? Algumas pessoas carregam essa questão. Vou investir no vôlei, vou investir no futebol americano, vou investir no basquete. Minha pergunta é, hoje, é claro que isso passa muito pela gestão, pela governança, mas hoje, por exemplo, no caso do São Paulo, do Flamengo e de outras equipes, de outros clubes que investem no basquete, é um negócio lucrativo em termos de retorno financeiro mesmo? Ô, Vitor, eu gosto dessa pergunta porque quando a gente fala de entidades sem fins lucrativos, que é o caso da maioria das entidades de futebol, agora algumas se tornando SAF, aí sim existe o fim econômico, a busca pelo resultado econômico. Sim. Mas quando a gente fala de lucro, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: o que é lucro? Né? O que o clube vai entender como lucrativo nesse ponto? O que eu posso falar é o seguinte: o projeto de basquete, os projetos olímpicos do Flamengo, hoje, após o Marcelo Vildo foi para lá, acho que em 2014, 13, hoje eles são 100% autossustentáveis. Todas as modalidades olímpicas do Flamengo não usam um recurso do futebol. Agora, isso levou 3, 4 anos? Sim, levou 3, 4 anos para atingir, mas hoje é 100% autossustentável. O basquete do São Paulo já está caminhando para isso. Tá? Não sei se é autossustentável, mas é um projeto novo de 3, 4 anos, e aí a gente teve a pandemia nesse período que seguramente atrapalhou muitos dos planejamentos de qualquer equipe esportiva. O Corinthians trabalha também muito bem seu orçamento ali do basquete, dos esportes especializados. Agora, quando a gente fala são lucrativos, você tem que pensar também o quanto que esse projeto traz de benefício na sua relação com a torcida. Então, outros retornos, né? Exposição eu vou te de perguntar marca, aqui: novos o projeto fãs. do futsal do Atlético era lucrativo ou não? Se você perguntar Sem dúvida. para qualquer torcedor do Atlético hoje, vamos supor que na época ele tenha dado um déficit operacional de 500 mil por ano, estou chutando porque eu nem sei os números, mas qualquer torcedor vai falar, claro que era lucrativo, porque o que ele mobilizou da paixão, do engajamento, recorde mundial de público no Mineirinho, etc. Né? O próprio projeto do Cruzeiro, do vôlei, eu sei que o Cruzeiro não aporta, é uma outra relação com o SAD ali fazendo o investimento, mas é octacampeão brasileiro, é o maior recordista, acho que agora passou recentemente o Minas, o maior recordista de título nacional. Ele é lucrativo? Ele tem um retorno institucional para o time que ele precisa ser mensurado. Agora, pode ser que o clube fale, olha, esse tipo de retorno institucional, para mim, não estou interessado. Eu estou interessado só no retorno financeiro. Ok, aí é uma outra análise que tem que ser feita, mas eu acredito sim que algumas modalidades no país hoje, o basquete entre elas, pelo movimento de crescimento do NBB, são modalidades que talvez os clubes precisam ficar mais atentos. Especialmente alguns com quem já tem, alguns que têm nos procurado, né? Não vou citar o nome até para não gerar expectativa, porque foram conversas preliminares, mas principalmente clubes que têm criado a SAF para o futebol, porque uma vez que você cria a SAF e você passa a gestão do seu futebol para um terceiro, né, o clube em si, a própria associação, ela deixa de ter a gestão esportiva do futebol como seu principal produto. E aí? Você vai fazer gestão de qual atividade esportiva agora? Nenhuma? Você vai virar só um clube social de lazer. Né? Ou, uma vez que você vende e repassa a sua gestão do futebol para um investidor, você vai olhar para outras modalidades no sentido de o futebol eu não cuido, então eu preciso buscar uma outra modalidade que, como associação, vai me dar
vai me dar o estímulo de eu continuar me relacionando com o torcedor de uma outra forma, a partir de uma modalidade que vai ser 100% gestão do clube, uma vez que o futebol foi transferido para uma SAF. Fantástico, fantástico. É muito bom porque abre um pouco o entendimento do torcedor. Eu mesmo conheço uma pessoa que torce hoje para o clube de futebol do Galo por conta do Galo Futebol Americano. Então, assim, talvez a pessoa apaixonada por futebol, é difícil entender que existem outros públicos e outros fãs e pessoas com gostos diferentes, e o basquete hoje tem um público, tem uma gama de fãs ali, mundialmente, um público extremamente engajado, pessoas de diferentes idades, que são consumidores do esporte, que são apaixonadas pelo esporte e que pode, de verdade, ser uma porta de entrada aí para novos fãs, né, em um clube de futebol também. É muito bacana você ter explicado isso um pouquinho melhor. Existem outros ganhos, outros retornos, exposição de marca, enfim, muitos outros benefícios, né? Sem dúvida. A gente torce. Eu acho que o Atlético é uma marca grandiosa, né? E que tem uma presença e um papel muito forte dentro do contexto esportivo nacional. E o Atlético decidindo entrar no NBB ou buscando esse esforço, para nós será um orgulho, uma felicidade, uma alegria muito grande. Perfeito. Muito bom. Quero te agradecer, antes de passar a bola para o Fred. Obrigado pelo tempo, obrigado pela aula, por disponibilizar um pouquinho da sua experiência, compartilhar um pouquinho da sua expertise. Já desejo, né, que você continue tendo sucesso, não só na sua carreira, mas, né, na vida em si, que você possa ter aí muitas boas notícias e novas experiências para poder compartilhar com as pessoas. Foi um aprendizado enorme. Muito obrigado por ter compartilhado esse tempo com a gente. Valeu. Obrigado, Vitor. Foi um prazer. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Acho que o papo foi muito bom. Sempre falei com o Vitor, com os meninos do canal, que né, a minha vontade sempre foi trazer pessoas para o canal que conseguissem trazer experiências, conteúdos diferentes para a torcida do Atlético. A gente abriu um pouco a cabeça para as coisas que acontecem, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu fazer isso muito bem. Então, eu queria te agradecer. Valeu. Obrigado, Fred. Estou à disposição. Vocês estando no Brasil ou próximo, em algum momento que a gente tenha jogos do NBB, estão convidados, são meus convidados, para ir lá e acompanhar um pouco, ver o que a gente vem tentando fazer. E sucesso aí com o programa, parabéns. E conte comigo. Ok, muito obrado. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Falou, um abraço. Tchau.